Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Gente, tá em alta agora uma nova do Ed René. Eu quero aqui mostrar para vocês e depois fazer um comentário. Preste atenção no vídeo, é pequeno, e dá uma atenção maior ao final do vídeo em que ele vai falar uma coisa aí para a gente meditar. O Natal é Deus absolutamente acessível. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que Jesus recebe o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Conosco quem? Nós quem? É Deus no meio de nós. Deus ao nosso lado. Ao lado de quem? Ao lado do rico, do pobre, do preto, do branco, ao lado do masculino, do feminino, ao lado de todas, de todes, de todas. Gente, como vocês puderam ver, ele falou muitas coisas bíblicas no início do vídeo. É muito comum, não só do Ed René, mas de muitas pessoas que pregam coisas distorcidas, junto a essas distorções falarem verdades. Porque a mensagem do Evangelho, ela muitas vezes sai da boca até de uma pessoa incrédula, de um ímpio, de um ateu, de qualquer pessoa que não creia em Jesus. A palavra do Evangelho, ela é uma palavra bela, então as pessoas querem em algum momento professá-la de alguma forma. Então, para mim, não é uma coisa do outro mundo ouvir o Ed René falando verdades, porque isso acontece até mesmo, como eu falei agora há pouco, com ímpios, né, e outras pessoas que não querem nem saber de Deus. O fato é que ele, como um pastor, né, na verdade eu nem o considero tanto um pastor mais por causa do posicionamento dele e pela descrença dele na palavra de Deus como a regra de fé e prática do cristão, porque ele tem colocado ela de uma forma que tem simplesmente tirado o lugar de primazia e prioridade da Bíblia e colocado os pensamentos dele em evidência e tirando realmente a importância da palavra de Deus. O fato de ele ter citado a palavra todes mostra o quanto este senhor está equivocado e o quanto ele está inclinado a questões a pautas, né? Pautas que a gente vê hoje claramente no meio político. Ele está inserindo coisas que estão ligadas à política, pautas identitárias de pessoas que não querem saber do Evangelho. E eu, quando falo que não querem saber do Evangelho, eu estou falando do Evangelho real, o Evangelho bíblico, porque o Evangelho bíblico não aceita todas as coisas. O que é que o Evangelho fala? Todas as pessoas devem e precisam aceitar a Jesus como seu Salvador, mas essas pessoas elas têm que mudar as suas vidas, elas não podem permanecer do mesmo jeito. Então, todas as pessoas que se identificam como qualquer outra coisa, né? Porque hoje essas pautas identitárias elas têm um problema. Não é só mais a mulher que quer ser homem ou o homem que quer ser mulher. Existem homens e mulheres que querem ser animais até. Então, dentro dessa categoria do todes, está incluído também esse povo que não se vê muitas vezes nem como um ser humano mais. Então, o Ed René, ele está se fazendo, ele está se passando, ele sabe de tudo isso, ele é uma pessoa inteligente, mas ele assumiu uma postura completamente antibíblica e ele está fazendo um papel que a Bíblia deixa claro como um papel de um falso mestre. Uma pessoa que tem influência, capaz de levar multidões com ele e enganar muitas pessoas, levando para um caminho totalmente contrário àquilo que a Bíblia prega. Então a gente tem que mostrar isso para as pessoas, para que as pessoas saibam que a igreja evangélica não é isso. A igreja evangélica tem que aceitar todo mundo, ela tem que ser inclusiva no sentido de aceitar todas as pessoas para que elas possam receber a salvação de Cristo e a igreja tem que acompanhá-la. Porém, a igreja não pode ser uma igreja que apoia o pecado. Uma pessoa que estava no mundo vivendo todo tipo de desgraça, do pecado, bebendo, fazendo todo tipo de coisa errada, ela não pode chegar na igreja e ela ter o entendimento de que a vida dela estava normal. Ela tem que entender que a vida dela era uma vida pecaminosa e que agora ela tem que mudar de vida. Agora ela tem que viver para Jesus do jeito que Jesus quer. E isso está demonstrado na palavra dele. Se a Bíblia é contra algumas atitudes humanas, algumas maneiras de viver, eu não posso ser a favor. Eu posso amar aquela vida para que Deus possa salvá-la, mas eu não posso aprová-la e apoiá-la nos seus pecados. Então o Ed René quer incluir as pessoas de uma forma que as pessoas se sintam bem, fiquem lá e não mudem de vida. Para ele está tudo normal. Quem assiste e acompanha ele vê isso nos vídeos dele. Não é uma questão de só falar um nome, só dizer todes. O fato é que ele não vê problema nisso.
Para ele, uma pessoa que vive numa prática, por exemplo, homossexual, tá tudo normal, e não tá, gente. Deus quer salvar essas pessoas assim como ele quis nos salvar. Assim como nós que estávamos em muitos outros pecados no mundo, Deus também quis nos salvar e nos salvou. Quer dizer que se uma pessoa se declarar pedófila e que não consegue deixar de ser pedófila, que ela quer porque quer ter relação com crianças, eu vou ter que aceitar e dizer que a igreja tem que aceitar e que a Bíblia aceita? Tá errado, gente. A gente tem que ver a verdade do jeito que ela é. Por mais que seja uma luta para as pessoas que vivem no pecado conseguirem conciliar isso com a sua fé, elas têm que viver e lutar a vida inteira contra isso se for necessário. O céu não é lugar de pecado, a gente sabe disso. Jesus Cristo nos purifica, mas Ele quer que nós nos santifiquemos, busquemos a Ele em arrependimento e mudança de vida. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Não é porque eu vou ser salvo pelas minhas obras, mas as minhas obras demonstrarão que eu estou nele e ele está em mim. Se eu viver uma vida dúbia, se eu viver uma vida dentro da igreja e dando vazão à lascívia, à malícia do meu coração e qualquer desejo que seja pecado diante de Deus, eu vou para o inferno. Assim, estas pessoas também. Então, o todes vai para o inferno se permanecer nessa perspectiva, porque a Bíblia diz. Não é porque a gente está dizendo e nem porque a gente quer que esse povo vá para lá. A gente quer que eles sejam salvos, a gente ora por esse povo. Agora, esse povo tem que ter essa percepção séria do que a Bíblia diz. Quanto mais os pastores passam a mão, como o Ed René está fazendo, e colocando na cabeça deles que está tudo normal, mais eles caminharão para o inferno. Então, que o Senhor possa abrir os olhos desse povo, que o Senhor possa abrir os olhos do Ed René e que a gente possa ver em breve muitas dessas pessoas confessando Jesus Cristo e deixando seus pecados, assim como nós deixamos. Embora ainda pequemos, mas não pecamos como que desejando pecar. Mas porque nós vivemos nessa carne, ainda temos a velha natureza, mas estamos lutando contra ele pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos.